Boa noite. Quem mora próximo à linha férrea do VLT afirma que é comum pessoas circulando nas imediações do trajeto percorrido pelos trens. Um perigo. No último sábado, um morador de rua foi atropelado. Na estação Nossa Senhora de Lourdes, em Santos, bem ao lado do espaço destinado à circulação do VLT, adolescentes ignoram o perigo para jogar futebol. Nesse trecho, as placas indicam a proibição para atravessar o túnel do José Menino de moto, bicicleta ou a pé. Mas essas imagens são frequentes. Para encurtar o caminho, pessoas desrespeitam a sinalização. Na estação Pinheiro Machado, no Marapé, as cenas se repetem. Quando eu passo por aqui, sim, eu costumo olhar uma outra pessoa fazendo isso. O povo desobedece, né? E hoje em dia, com celular, com essas distrações que a gente tem no dia a dia, aí agrava mais ainda. Luiz é morador do bairro há mais de 20 anos. Ele afirma que é comum as pessoas caminharem pelos trilhos. Sim, é um ato comum, porque não tem nada que impeça de atravessar, né? É corrente isso daí, né? Principalmente de frente às avenidas, às ruas. No último sábado, por volta das 7 da noite, um morador de rua de aproximadamente 40 anos de idade foi atropelado pelo VLT. Ele estava com um amigo que tentou puxá-lo, mas não teve tempo de evitar o acidente. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Santos com ferimentos na cabeça. O homem passa bem e não corre risco de morte. O acidente aconteceu próximo à estação Pinheiro Machado. O VLT emite um sinal sonoro para avisar quando se aproxima de cruzamentos. Eu acho que tá bom, dá para ouvir bem. Eu mesmo tive que prestar bastante atenção para ver se o sinalzinho estava verde para passar, porque como ele é muito silencioso, então realmente é perigoso. Você acha que o som quando ele passa é baixo? É baixo. A BR Mobilidade, que administra o VLT na Baixada Santista, afirmou que a causa do acidente está sendo apurada e que está providenciando uma nova campanha para conscientizar a população. A CET de Santos informou que vai intensificar a fiscalização. O desempregado Manuel dos Santos Eliodoro, de 24 anos, principal suspeito de matar a adolescente Ana Cláudia da Conceição Silva, de 16 anos, é acusado pela polícia de também ser o responsável por outros 4 estupros. Ele teria abusado de uma estudante de 19 anos um dia antes de sua prisão. Manuel usava o nome falso de Léo e utilizava o aplicativo de celular WhatsApp para seduzir suas vítimas. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o caso. Começou a funcionar hoje uma nova ferramenta para agilizar o andamento dos inquéritos policiais na Baixada Santista. À tarde, no auditório da OAB Santos, advogados puderam conhecer o sistema e tirar dúvidas. Doutor, não sei se já foi perguntado, a plataforma vão ser os 3 navegadores ou só para acesso? Só no aforamento, ou seja, quando ele for distribuído, é que nós vamos ter acesso ao inquérito no fórum, no site. É isso? Sim. A ferramenta eletrônica facilitará o envio e conclusão de laudos periciais. Não precisa de um pré-cadastro, só será necessário o advogado acessar a petição na internet ou na delegacia e levar como documento digital. E serão encaminhados para o tribunal totalmente digital também, eliminando a necessidade de impressão de papel. A digitalização das instaurações dos inquéritos foi desenvolvida pela DIPOL, Departamento de Inteligência Policial. Antes, um procedimento que era feito em 1 hora, por exemplo, será feito em 5 minutos no computador. É a modernização da polícia, é uma forma de agilizar o procedimento, otimizar funcionários e sem contar a economia em termos de custo de papel, impressão, enfim. É um projeto que tem diversas vantagens. Ortiz classifica a mudança como a mais radical na forma em que a delegacia trabalha. 120 delegados e escrivães já participaram de treinamentos. O inquérito policial eletrônico começou a funcionar hoje nas 33 delegacias da Baixada Santista. A partir do dia 1º de agosto, o encaminhamento de flagrantes também será adicionado ao novo sistema. Vale lembrar que os inquéritos instaurados até ontem continuarão na forma impressa, não serão digitalizados. Os inquéritos civis e trabalhistas já são processados com a tecnologia digital na região. A polícia resgatou 6 jovens que estavam desaparecidos no Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Pilões e Tutinga, desde ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e da Fundação Florestal realizaram as buscas com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar.
Os 4 rapazes foram localizados ainda de manhã. 2 meninas menores de idade foram encontradas no início da tarde. Uma delas sofreu fraturas, mas não corre risco de morte. Foi realizada em Santos, nesse fim de semana, a 3ª edição do Encontro de Criadores. É uma feira diferente, com a proposta de vender produtos ligados à moda e decoração, mas feitos de forma artesanal. Angélica Prado é proprietária da Pantala Calçados Veganos. São sapatos feitos de forma artesanal e sem nenhum material de origem animal. A marca tem apenas 3 meses e a cada dia conquista mais consumidores. Minha filha é formada em moda, só que ela não queria trabalhar com a moda da forma como a moda é. E ela gostava muito de calçado. E a gente sempre reclamava que tinha dificuldade para encontrar um calçado que fosse confortável. E aí começou a surgir a ideia, ela foi fazer um curso e a partir daí a gente começou a produção, né? Começou o estudo e surgiu a Pantala. A gente foi pensada desde o nome até toda a criação em cima de algo sustentável e diferente. Andando mais à frente, uma loja de estamparia artesanal chamou a atenção. Aqui encontramos anéis de fios de telefone, por exemplo, além de almofadas, echarpes e lenços, todos feitos e tingidos à mão. E a estamparia, ela reduz um pouco o teu custo, uma vez que você não faz nada em escala industrial. Você produz, atende o teu público e depois você sai para outros produtos diferentemente. Né, coleções menores, digamos assim. Esses são exemplos de economia criativa, termo usado para nomear atividades ou produtos que sejam desenvolvidos a partir do capital intelectual, ou seja, do conhecimento. É necessário usar as habilidades da criatividade. Aqui, nesse encontro de criadores, todos fazem parte dessa indústria. A cidade ela pede por isso, é uma cidade que é conhecida mundialmente por ter uma série de pessoas criativas e grandes profissionais em várias áreas, música, arte, em vários segmentos. E a ideia do encontro ser essa plataforma é amplificar esse poder. E a gente também trazer pessoas de outros lugares, fomentar o turismo cultural, o turismo artístico, que outras pessoas venham para Santos consumir esse tipo de iniciativa. Mais de 800 mil brasileiros já investiram na economia criativa. O setor movimentou aproximadamente 110 bilhões de reais no mercado financeiro só no ano passado, segundo o Sebrae. Essa é a 3ª edição do Encontro de Criadores em Santos. São mais de 20 expositores e a cada edição do encontro, mais empreendedores participam. Será que crise financeira não interfere na economia criativa? Quando o país está num momento bom, as pessoas estão mais preocupadas com o comércio em si do que com o resultado que aquilo vai oferecer para elas. No momento de crise, elas têm que repensar o que elas estão produzindo. Então, acho que esse processo de voltar um passo para trás, de falar, opa, agora o dinheiro talvez vai ter uma função diferente do que ele estava tendo, o capital. Então, a criatividade, eu acho que ela ganha uma alavancagem bem maior. Se a gente não pode comprar uma coisa nova, vamos trocar, vamos interagir, vamos criar alguma coisa nova. Então, é totalmente para driblar a crise, para promover novas oportunidades de trabalho, de negócio, com certeza. E se você também teve uma ideia inovadora e criou um produto diferenciado, pode participar do próximo encontro. A gente tem as redes sociais, que é o Encontro de Criadores no Facebook ou no Instagram. E lá a gente sempre está mostrando um pouco dos eventos, né? E a ideia também é fazer atividades entre uma edição e outra, fomentando a educação criativa, a educação contemporânea, que também é o que a gente já faz um pouquinho dentro do próprio Encontro de Criadores, o evento em si. E mais uma greve na Baixada Santista. A Terracom, empresa que realiza a coleta de lixo domiciliar na cidade de Cubatão, paralisou suas atividades no último sábado. A coleta de lixo domiciliar não vem sendo realizada desde então. A empresa reivindica da Prefeitura os pagamentos dos serviços realizados em dezembro de 2015 e de janeiro a maio de 2016, que ainda não foram feitos. A Cursan, outra empresa que realiza a limpeza urbana na cidade, também está em greve. Em São Vicente, permanece a paralisação dos funcionários da Codesave, que está no 20º dia. Os funcionários da CPFL em toda a Baixada Santista continuam sua greve, que começou na última quinta-feira. E os estivadores do Porto de Santos voltaram hoje ao trabalho após 2 dias de paralisação. E o mar voltou a invadir a avenida da Praia de Santos. Foi hoje de manhã.
A Avenida da Praia voltou a ser castigada hoje pela ressaca, conforme havia previsto o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. As ondas chegaram a 2 metros na entrada do Canal do Porto. Na altura do Canal 6, as vias foram interditadas. A previsão para os próximos dias é que o fenômeno volte a se repetir. E é para falar sobre esta questão que nós recebemos o Caderno Regional, o Renan Braga Ribeiro, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Renan, boa noite, obrigado, viu, pela entrevista. Vocês emitiram um alerta, né, Renan, a gente estava aqui começando, na sexta-feira, inclusive para a capitania, e acabou se confirmando realmente, né, essa ressaca. Isso, exatamente. Nós emitimos o alerta na sexta-feira da semana passada, foi para a praticagem de Santos, também para a Defesa Civil aqui do município de Santos, e também a gente divulgou na nossa página na internet o alerta, o boletim. Aumentou o número de ocorrências de ressacas? Está acontecendo mais vezes? Ou é natural dessa época do ano também que ocorram essas ressacas, Renan? Então, as duas coisas. Nesse ano, principalmente, a gente tem notado que aumentou o número de ressacas, não só o número de ressacas, mas também a intensidade dessas ressacas, principalmente por conta de efeitos mais globais, como o El Niño, por exemplo. Então, esse é um fator que influenciou o aumento de intensidade e de frequência dessas ressacas. A gente está sob efeito do El Niño esse ano? O El Niño já passou. A El Niña também? Não, na verdade, é só o El Niño, ele já passou, né? O principal efeito dele foi sentido no final do ano passado e começo desse ano, mas a temporada de ressaca é justamente essa, né? Abril, maio, junho até julho é a temporada de ressacas. Então, quando se tem um evento de El Niño intenso, também se espera eventos de ressaca intensos nesse período do ano. Que é de... Há uma explicação para isso também, além de tudo isso que você já falou, que o aumento do nível do mar, fala-se muito sobre isso hoje. É um dos fatores também para esse aumento, Renan? Também, com certeza. São vários fatores, né? Essa questão do El Niño não é um fator apenas, claro, né? Lógico que o aumento um conjunto, né, de fatores que... Exatamente, um conjunto de fatores. O aumento do nível do mar também é um deles, né? Porque se o nível do mar aumenta, a gente, através de estudos anteriores, né, notou que nessa última década, por exemplo, aumentou 4 centímetros o nível do mar. É pouco, mas se eu colocar isso em 100 anos, já vai para 40 centímetros de aumento. É uma coisa meio para assustar a gente. Fala-se muito também do problema, ou na questão, né, da dragagem do Porto de Santos, né? Que essa dragagem que economicamente é necessária, né? Não há como evitar isso, até porque impediria a entrada dos navios, né, na barra. E que essa dragagem, de alguma maneira, estaria causando, por exemplo, erosão na ponta da praia. Esse seria um dos motivos também? Isso realmente ocorre? O que há de verdade nisso, Renan? Então, tem um pouco de verdade nisso, mas como a gente está conversando aqui, são os vários fatores, né? A gente falou já do aumento das intensidades e também da frequência desse tipo de evento, do aumento do nível do mar, e a dragagem também é um dos fatores que acaba contribuindo. Na verdade, ela funcionou como um efeito catalisador, né? Porque uma vez que você tira o sedimento do fundo, a onda consegue propagar com uma maior energia, porque a onda ela perde energia quando toca no fundo. Então a areia ela serve quando ela vem batendo no fundo, ela vem perdendo energia. Uma vez que não tem fundo, ela entra com mais energia. Mas mesmo antes dessa ressaca de aprofundamento, já tinha um histórico de erosão na região da praia. Então ela veio a se somar, ser mais um fator que contribua com essa erosão e com essas ondas intensas que atingem a região lá, principalmente da ponta da praia nesse caso. A utilização de barragens é uma maneira de tentar evitar isso? Que nem, por exemplo, lá na ponta da praia colocam pedras ali, né? Porque aí o mar, as ondas vão bater nessas pedras e evitaria um prejuízo maior se invadisse mais ainda aquela área de pista, por exemplo. É Sim. uma solução ou é um paliativo? É uma solução, mas hoje a gente entende que é um paliativo, porque ele funciona para amortecer o efeito da onda. Então a onda, quando chega ali naquela região, lógico, quebra nas pedras primeiro e chega amortecida na região da orla ali, na região da avenida da praia. Mas não impede a invasão da água de qualquer maneira. Não impede a invasão da água e também ela até de certa forma faz com que se perda sedimento ali naquela região onde tem essas pedras. E como eu falei, a onda ela perde energia quando sente o fundo, quando tá em contato com esse sedimento, com a areia. Então se não tem sedimento, não tem um efeito para amortizar a onda. Qual é a solução aí entre a cruz e a espada para a gente tentar resolver isso, né, Ana? Então, no nosso entendimento, eu acredito que
colocar mais sedimento, fazer o que a gente chama de engordamento praial ali naquela região seria uma das soluções, mas colocar não é areia, colocar lá, mais areia, mais sedimento, porque ela acaba protegendo porque a costa. ali é uma área aterrada também, né? Também é uma área aterrada. A gente percebe até pela curva da areia, né? Quando você olha, ela acaba entrando, sim, né, exatamente, para dentro da cidade. Mas também só colocar areia não funciona, né? Tem que ter uma estrutura que faça com que essa areia não poderia ir para o canal depois? Então, por isso que tem que ter uma estrutura que faça com que a areia fique lá, proteger as ondas. Então vai colocar areia para proteger a região da cidade e você coloca uma barreira de contenção, quebra-mar, um dique, um guia-corrente, para que as ondas não retirem esse sedimento, essa areia que possivelmente seria colocada lá na região da Ponta da Praia. Alguém está se preocupando com isso já? Existe algum estudo nesse sentido, alguma mobilização nesse sentido, Renato? Sabe? Olha, sim, a gente acompanha também através de notícias, né? Eu acredito que a Codesp, ela contratou um estudo recentemente para avaliar essa questão e propor soluções e, ao mesmo tempo, a Prefeitura está em vias de contratar um estudo para ver qual que é a causa e fazer, na verdade, a solução, né? Porque o que precisa, na verdade, não é tem que entender o problema, mas precisa de uma solução. Não adianta entender, falar que tal efeito é o culpado, é o nível do mar, é o aquecimento global, mas o que precisa ser feito é ser encontrada uma solução, na verdade. Esse é um dos papéis do núcleo de pesquisas hidronômicas, tentar entender o que está acontecendo. Há quanto tempo existe o núcleo de pesquisa? Então, a gente, como núcleo de pesquisa, já trabalha há 20 anos, né, principalmente com essas questões de hidrodinâmica, de transporte de sedimento, e também é um papel nosso, da academia, da universidade, tentar entender esses processos, né, que fazem com que tenha erosão na praia, que façam com que tenha ressaca. E hoje, lá no núcleo de pesquisas hidrodinâmicas da Unisanta, a gente trabalha principalmente com esse caráter de previsão. Então, a gente consegue prever... Que é muito interessante isso, né? Exatamente. Consegue prever quando vai acontecer o evento e, assim, emitir alertas para que, de certa forma, a população se prepare para esse evento. Mas ressalto que isso acaba não sendo a solução, né? Claro. Você consegue prever e ter um alerta, mas teria que atacar o problema. Não deixa de ser importante, é um alerta, mas realmente não é a solução. Conversei com o Renan Braga Ribeiro, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Renan, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você aqui e tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Mande um parabéns para toda a equipe lá que faz parte do núcleo também, tá bom, Renan? Obrigado, viu? O assunto agora é futebol. Santos vence Ponte Preta na Vila e se mantém no G4 do Brasileirão. Veja os gols. O Santos abriu o placar aos 20 minutos. Vitor Bueno cobra falta, a bola bate na trave e na sobra Vitor Ferraz cabeceia livre. 1-0. Aos 12 minutos da segunda etapa o Peixe aumenta. Ricardo Oliveira cruza rasteiro e Vitor Bueno confere. 2-0. Aos 26 minutos o Peixe marca o terceiro. Thiago Maia cruza na área. Ricardo Oliveira erra o chute, mas Gabriel não desperdiça. Aos 39 minutos o time de Campinas desconta. Roger recebe passe de Rainer e chuta no canto. Final na Vila Belmiro, Santos 3, Ponte Preta 1. Com a vitória, o alvinegro praiano se mantém na quarta posição, agora com 26 pontos. O Peixe volta a campo nessa quarta-feira, fora de casa, contra o Gama. A partida às 9h45 da noite é válida pela Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Vitória domingo às 6h30 da noite em Salvador. Corinthians e São Paulo ficaram no empate no Clássico Paulista da rodada. Já o Palmeiras venceu o Inter em Porto Alegre. Jogando no Beira-Rio, o Eric chega primeiro que o zagueiro aproveita o pivô de Cleiton Xavier e marca o único gol da partida. Com a vitória, o Palmeiras segue líder do Brasileirão, agora com 32 pontos. No Clássico Paulista disputado na Arena Corinthians, o Corinthians empatou com o São Paulo. O tricolor saiu na frente com o peruano Cuevas batendo pênalti. Bruno Henrique aproveita o vacilo da zaga tricolor e garante o empate corintiano. Final em Itaquera, Corinthians 1, São Paulo 1. E pelo Campeonato Paulista, o Jabaquara se classificou para a próxima fase da competição ao empatar em 0-0 contra o Mantiqueira em Guaratinguetá. O Leão terminou a fase inicial em quarto lugar no Grupo 4 com 21 pontos. Já a invicta Portuguesa empatou em casa contra o Guarulhos e ficou com a primeira posição da chave. Golpe.
O primeiro gol saiu logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Juan, atacante do Guarulhos, chutou de longe e marcou. O gol do adversário parece ter mexido com os nervos da equipe santista. O atacante Fernando derrubou Kaique e levou o cartão vermelho aos 20 minutos. Mesmo com um homem a menos em campo, a Briosa partiu para cima e conseguiu empatar com o William. Com o apoio da torcida portuguesa, virou o jogo. Aos 21 minutos, nessa cobrança de falta do meia Ricardinho. A gente treina a jogada de bola parada sempre um dia antes dos jogos. E a gente treina mais ou menos, acho que 10, 20 bolas todos antes dos jogos. E ali essa bola sempre o Ricardo pede para se puder bater em gol. Mas tive a felicidade de a bola entrar. Após falta, o zagueiro Luan do Guarulhos recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Os dois times estavam com um jogador a menos. No final da partida, emoção. O camisa 13 empatou para o Guarulhos aos 42 minutos. Fim de jogo em Urico Mursa, 2-2. Final também na primeira etapa do campeonato. A Briosa ficou com a terceira melhor campanha com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 22 gols. Perdeu apenas para o Grêmio Prudente, que ficou com a primeira posição, seguido do Vossen, de Assis. A pontuação é a mesma, né? 32 pontos, 3 times. Porém, as vitórias somam a mais que a gente, então a gente ficou em terceiro. Perdemos a oportunidade, se ganha o jogo, também fica no geral, também é a nossa preocupação, né? Mas agora nós vamos pensar totalmente nessa segunda fase, que vai ser difícil, não vai ser fácil, para depois pensar na pontuação geral agora. Para a segunda fase da competição, o técnico Ricardo já adiantou que vai inscrever novos jogadores. Não tem os nomes ainda, a gente está fechando, nós estamos fechando a negociação de alguns jogadores. Tem a troca, né? Tem o Jean Xera, que não faz mais parte do grupo, o Romário também, que a gente liberou, e o Frank pela lesão, que não vai dar tempo de recuperar. Então deve vir mais 3 jogadores aí para essa troca. O primeiro jogo da Briosa vai ser no sábado, fora de casa, às 19h contra o Tupã. Desportivo Brasil e Tanabi completam a nova chave da Portuguesa. São equipes que nem o Tupã, uma equipe forte lá, né? Difícil de jogar, tem torcida. O Desportivo Brasil nós fizemos um amistoso, inclusive no início do ano, um amistoso preparatório. Time bem organizado também, né? Vai ser difícil, um jogo difícil. E o Tanabi nós pedimos para filmar lá para a gente dar uma analisada melhor nesse adversário. No dia 2 de agosto acontece a Ação do Coração na Praça Mauá, em Santos. Na data, centenas de corações de tecido irão lotar o centro da cidade. É o 5º ano do projeto social, que já faz parte do calendário oficial de eventos. Eles são grandes, pequenos, coloridos. Dentro, carregam o amor e a dedicação dessas pessoas que disponibilizam um pouquinho do tempo livre para fazer o bem. Yara é uma delas e pelo 2º ano participa da Ação do Coração. Eu corro com o meu serviço em casa para minha tarde ficar disponível e quando eu volto para casa eu continuo lá também fazendo corações, cortando e fazendo corações. É muito bonito, é um envolvimento de amor indescritível. Elisa é de Santos, mas há 20 anos mora em João Pessoa. Ela e o marido estão passando as férias na cidade e resolveram confeccionar os corações. No mundo que a gente anda vivendo tão, assim, conturbado, triste, todo mundo parasse um pouco para fazer isso, acho que iria melhorar um pouquinho. Eu não tenho nenhuma prática com nada, nunca de linha nem agulha, mas pelo que as doutoras, experts estão falando, tá bem, estou no caminho. O espaço fica dentro do Shopping Parque Balneário em Santos. Quem não sabe costurar pode ajudar da mesma forma. Aqui é o reino das fadas. Cada fada tem a sua habilidade. Se não tem, a gente ensina com o maior prazer e maior amor. Aqui nós não somos felizes, nós somos a felicidade. A oficina acontece de terça a domingo, das 3 da tarde até as 8h30 da noite.
E no Shopping Praia Mar, na Aparecida, em Santos, também são realizadas oficinas. Essa é a segunda vez que Maria Luísa participa. Fazer isso aqui, na hora que a gente faz, a satisfação é tão grande, porque é como se a gente estivesse dando um abraço em alguém. Se você não consegue abraçar alguém, troca um coração. É a mesma coisa que um abraço. No espaço também há um posto para arrecadação de alimentos e agasalhos que serão distribuídos para instituições da Baixada Santista. Apesar da gente achar que depois de 5 anos de Ação do Coração todo mundo sabe o que é, muita gente passa aqui e aí para perguntar, tem que pagar, né? Não tem muito conhecimento. E muitos turistas também, né? O espaço funciona diariamente das 4 da tarde até as 8 da noite. Tudo de graça. A Ação do Coração foi criada pelo ator Alexandre Camilo em homenagem ao irmão Eduardo Furchini, que morreu em 2011 vítima de problemas cardíacos. Durante uma viagem à Áustria, Furchini conheceu o trabalho com corações de pano desenvolvido por uma ONG. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Fale com a redação do Caderno Regional pelo nosso WhatsApp, 991411430. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.